Boa noite, meus amigos da Rede CNT, uma rede da família Martinez. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder. E hoje, num dia especial, especialíssimo, nós temos como convidado para o bate-papo sobre a votação do impeachment na Câmara dos Deputados, Murilo Hidalgo, da Paraná Pesquisa. Boa noite, Murilo. Boa noite, Rocha. Uma satisfação estar com vocês aqui novamente. Obrigado pelo sacrifício de vir domingo à noite aqui. Que é isso, um prazer. Ao vivo. É um prazer a gente comentar o que a gente gosta, né? De novo, né? De Você novo. é companheiro de sempre aqui. Bom, nós estamos lá com a votação rolando no Congresso, já temos 354 votos pelo sim, 137 pelo não. A Câmara, portanto, autoriza a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma. Esse procedimento fechado, ele agora na Câmara, ele vai ao Senado, onde o Senado vai decidir se instaura ou não o processo contra a presidente Dilma. Mas antes de entrar nessas sutilezas e antes de dar números finais aí à votação que ainda está rodando no Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados, eu gostaria de que você nos dissesse o seguinte: esse desenlace ele era esperado, né? Eu pessoalmente acreditava aí que a oposição ia chegar nos 380, ia passar os mais de 380 votos, né? E é uma coisa que surpreende porque ela começa, esse esgarçamento começa a partir do instante que o Eduardo Cunha vira presidente da Câmara dos Deputados, né? O governo perde uma batalha grande, importantíssima, e já vinha de problemas com o PMDB, porque, se a memória não me falta, houve uma tentativa de, através do PSD do governo Dilma, de, através do PSD, esvaziar o PMDB, né? O desenlace seguinte foi a eleição do Eduardo Cunha, e agora o desenlace maior é o acolhimento do impeachment na Câmara dos Deputados. Como é que você enxerga esses três momentos? Olha, Rocha, a gente enxerga que a eleição no Brasil ela não terminou. O segundo turno acabou, mas não terminou. Como a presidente Dilma mesmo falava, que a oposição queria o terceiro turno, né? A eleição terminou, aí veio a história das urnas eletrônicas, vamos investigar as urnas, vamos investigar se houve fraude no resultado da eleição, para depois ter, que nem você narrou muito bem, a eleição do Eduardo Cunha. Depois veio todos esses problemas que a Dilma vem passando e não soube resolver. Uma coisa fica muito claro: hoje foi uma derrota muito maior que do PT, da presidente Dilma. Não, a derrota é pessoal dela. Pessoal, porque você frequenta o Congresso Nacional? Muito, na verdade, assim, uma voz era muito clara. Ela, em momento algum, ela atendeu os deputados, ela ganhou uma eleição apertada e a relação com o Congresso era péssima. Já era no primeiro mandato, e no segundo piorou. Quer dizer, ela teve uma eleição apertada e ela tinha que ter melhorado essa relação no Congresso, principalmente quando ela sentiu a força do Eduardo Cunha. Em momento algum ela procurou melhorar essa relação. Eu acho que ela subestimou o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados. Esse eu acho que é o principal erro da presidente Dilma, que está pagando muito, mas muito caro hoje. Então, eu acho que isso serve de reflexão, certo? Muitos deputados falavam, essa semana eu passei em Brasília, o maior exemplo foi o que um deputado falou. Eu fui tomar um suco de laranja com o Michel Temer, ou laranja docinha. Dizem que tomar suco com a Dilma é laranja azeda, porque ele nunca foi chamado para tomar, só que ele escutava, porque poucos foram lá no Palácio do Planalto ser atendido pela presidente Dilma. Ela não conversa com o deputado? Não conversa com o deputado. Essa era a informação que rolava lá dentro, que ela não, além de não conversar, não atendia, o atendimento era muito ruim. Então isso hoje, o reflexo da eleição hoje é isso, porque uma presidente que já tinha praticamente 100 deputados, entre PT, PCdoB, PDT e PSOL, ela precisava ter arrumado, Rocha, 73 votos. Para quem tem o governo federal na mão, não conseguir. Outra coisa que ficou muito clara para nós, o PMDB errou num momento. Quando o PMDB resolveu sair do governo, a Dilma ganhou gás. E a Dilma errou no segundo momento, quando ela disse que só ia nomear os ministros pós-impeachment. Ela passou a impressão do quê? Que estava ganho. Ali, para mim, foi o erro fatal da Dilma. Eu ouvi um deputado falando isso essa semana, eu estive em Brasília, e ele me narrou o seguinte: um deputado de um partido que foi até o governo e
estava essa conversa de não nomear agora. Né? Aí o líder do partido disse, então não precisa nomear, não tem problema, nomeia depois, não há problema nenhum, foi embora. Exatamente. Ou seja, compromisso nenhum, zero. Né? Zero, quer dizer, então ela mostrou, ao nosso ver, uma inabilidade ali muito grande. E segundo, né, vamos olhar lá para trás. O Lula, a figura do Lula. O Lula, ao meu ver, ele teria que ter virado ministro lá atrás. Lá atrás. Mas é difícil. Vamos a Brasília, eu quero voltar nesse ponto do Lula. Vamos a Brasília ver é o momento do voto 342, onde atingiu o quórum. E olha o que é o destino, hein? Logo com quem? Com o Bruno Araújo. Bruno Araújo. Que é o líder da oposição. Vamos lá, solta aí. Pegam comigo nossas histórias de luta pela liberdade e pela democracia. Por isso eu digo ao Brasil, sim pelo futuro! O Bruno Araújo, deputado de Pernambuco, do PSDB, que foi o 342, o voto que selou a aprovação do processo de impeachment na Câmara. É bom lembrar o seguinte, o processo não acabou, ele está só começando. Né? Isso vai para o Senado, a presidente Dilma continua presidente. Se o Senado instaurar o procedimento de impeachment, ela é afastada, mas ela continua presidente da República. O Michel Temer será um presidente interino durante 6 meses, até que a Dilma seja julgada, cassada ou não, porque ela pode não ser cassada pelo Senado e voltar ao cargo. E aí a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, as pessoas não têm pensado nisso, né? Como será se o Senado instaurar o processo de impeachment? Nós temos uma presidente afastada, um presidente com um governo provisório, a Lava Jato continua, o processo no TSE, que busca a cassação da chapa, continua, e tem o processo de impeachment do próprio Temer no Congresso Nacional. Você acha que algum presidente da República vai pôr dinheiro nessa confusão? Algum empresário vai pôr dinheiro nessa confusão? Poxa, e essa semana em Brasília, um senador, não vou citar o nome aqui, não é do Paraná, me contou uma outra história que é mais preocupante. A primeira votação que vai ter agora no Senado, que diz que vai ser em 30 dias, até 30 dias vota, é maioria mais um. E a que você acabou de falar, que é daqui 6 meses, é 2/3 de novo. Isso. E o que acontece? A Dilma, o PT, PSOL, lá, PCdoB e PT, já larga com 15, 16. Então, quer dizer, se o Temer perder 15 senadores nessa distribuição de negociações, depois de 6 meses, vai ser uma guerra também. Não, quer dizer, vai ser uma guerra, não achem que acabou. Não, eu estou te fazendo essa pergunta. Eu acho que não. As pessoas tendem a achar que não. Não, eu acho que vai ser tenso até o final, até esses 6 meses, até o final do ano. Até esse final do ano, o que eu vejo é o seguinte: tudo que foi negociado na Câmara agora, vamos deixar uma coisa clara, foi negociado como não se deveria ter sido negociado na política brasileira. Foi negociado a modo política brasileira, como sempre, nos velhos métodos que todos utilizam. Não mudou. Quer dizer, não é um método novo que está se estabelecendo no país. Você tem noção, Rocha, a partir de amanhã, como vai ser a negociação no Senado? E depois dos 6 meses, Rocha, quando for votar a definitiva? Porque se conseguir mais 15 votos, ela volta. Aí o senador vai dizer, ele não me atendeu como deveria. Temer é o seguinte, o governo, deixa só para eu poder entender o teu conhecimento de Congresso Nacional, da política. Primeiro, o governo Temer começa com todos os vícios de todos os governos, ou igual. Seja, eu não tenho medo de afirmar aqui. Tendo que vender a alma ao diabo. O que ele fez para ganhar a eleição, hoje, na Câmara, foi o que a Dilma fez, o que os do PSDB fizeram, o que os governadores, a maioria faz, o que os prefeitos fazem. Nada diferente da política tradicional brasileira. Certo. Agora, ele vai ter que fazer um milagre para deixar o país com um gosto de suco de laranja bem doce. Exatamente. Nesses 6 meses. E há condição de fazer isso? Olha, Rocha, a gente espera, isso já é dito em Brasília, tem 2 coisas, o que os políticos esperam e o que o povo espera. O povo espera o enxugamento da máquina, que ele ponha técnicos, que ele não nomeie deputados e senadores para os ministérios, que ele não atenda os partidos políticos. Isso é o que o povo espera. Esse povo que está protestando, que quer um Brasil melhor, espera isso. Vai ocorrer? Qual é a expectativa que você além de pesquisar, de opinião pública, você tem uma boa leitura do Congresso e tem uma boa análise política? Eu te pergunto o seguinte, o que você espera
da Lava Jato nesse período de 6 meses? Você tocou uma coisa que só se comenta em Brasília também. Como que faz? Você lembra da época da faxina da Dilma do Ministério? Sim. Vai acontecer a mesma coisa, Rocha. Como é que vai fazer para nomear um ministro hoje, Rocha? Vai nomear um ministro. O que vai acontecer com esse ministro? Vai ser investigado do início ao fim. Só que o Temer não vai poder errar. Ele não vai poder nomear e em uma semana tirar, senão ele vai começar mal. Certo? Então, esse é um problema. Segundo, a Lava Jato, ela vai mudar o foco, porque uma coisa eu digo, agora a Dilma, ela sendo afastada, a presidente Dilma sendo afastada, ela sai de foco. O foco passa a ser quem está no poder. E aí? As revistas semanais, elas vão começar, como que vai ser as revistas semanais? Elas vão vir já para cima do novo presidente? Falando bem do governo? Falando bem falando do governo, mal? Ou falando mal do governo. Como que vai acontecer isso? A mídia, que tantos políticos criticam, injustamente às vezes. Mas o que acontece? Qual vai ser o papel da mídia agora? Vai ter uma trégua ou não terá uma trégua? A Lava Jato, que você falou. Você acredita, essa é a pergunta que eu estou te fazendo, você acredita que esses delegados, esses procuradores vão tirar Rocha, o pé? Eu acredito o inverso. Eu não acredito. Por que eu acredito no inverso do que você está falando? Eu acredito que vai continuar igual. Por que vai continuar igual? Porque eles não são políticos, Rocha. Eles são técnicos. Vão continuar de justiça. tendo operações. Eles são juízes. O Sérgio Moro é um juiz brilhante. Ele não vai mudar a postura dele porque a Dilma saiu. Ao contrário, eu vejo que vai continuar igual. Eu acho que assim, muitos ali agora vão ver o outro lado. Vai sentir o outro lado. Deixa de ser pedra para ser ouvido. Então você acredita que nós vamos continuar atolados num processo de crise? É isso que você está querendo me dizer? Eu acredito o seguinte, Rocha, que nós vamos ter uns 60 dias de trégua. Trégua dentro do Congresso Nacional, que ajuda muito, Rocha. Tudo que a Dilma não conseguiu aprovar, eu acredito que o Michel vai conseguir aprovar. Por quê? Porque agora ele está com a maioria do Congresso. Eu acho que agora você vai sentir o inverso. Aqueles que diziam que o Brasil não aguentava mais imposto, eu estou curioso para saber o que eles vão dizer agora. Porque são os primeiros que vão apoiar a CPMF. Que deve ser a primeira coisa que já vai passar. E eu quero ver os petistas que defendiam arduamente que a CPMF era necessária, votando contra. Esse é o retrato do Brasil hoje. Mas existem muitas matérias, é bom dizer isso, reforma da Previdência, outras matérias que o PT era contra. Que era contra, exatamente. O PT agora vai se sentir mais à vontade. Mais à vontade, mas principalmente a CPMF, eu estou curioso. Provavelmente a oposição vai falar de boca cheia da reforma da Previdência. Exatamente. Quer dizer, você vai sentir um lado, porque na verdade, assim, para quem nos escuta, hoje, o que mudou em Brasília? Os deputados do PT passam para a oposição, se a Dilma vier a cair no Senado, e os do PSDB tendem a passar para o governo. Porque os outros deputados, todos passam. Você acha que um governo, uma das coisas que eu ouvi também de um deputado, porque nós temos lá em Brasília as principais bancadas, o PT, o PSDB e o PMDB. Sim. Né, são as 3 principais bancadas. Depois você tem os partidos médios, que vão ali com 40, 45, acho que até 50. PSDB, PP e PR, né? PSD, do Kassab, PP e PR. Exatamente. Como o Michel Temer vai fazer para acomodar isso? Porque o PSDB... Rocha, a acomodação que esses partidos estão esperando, que a gente conversou muito, é ministério. Agora, a dúvida que eu tenho, se esses partidos vão exigir políticos ou vão indicar nomes técnicos. Né? Essa é a dúvida que fica. Bom, eu não sei se nós temos mais alguma coisa de Brasília. Se tiver, nós vamos soltando no meio da nossa conversa aqui. A opinião pública é uma outra curiosidade que eu tenho. Eu vi até enviei para você, as pesquisas do perfil socioeconômico das manifestações de verde e amarelo e o perfil socioeconômico das manifestações de vermelho. Eu quero dizer o seguinte, só para não ter dúvida em relação a isso. Eu acho que a questão das cores aqui não importa muito. Aqui todo mundo é brasileiro. Sim. Eu acho uma bobagem esse negócio. Concordo. Todos são brasileiros, todos estão, de uma maneira ou de outra, a cada um ao seu jeito, querendo o bem do Brasil. Mas o perfil socioeconômico das duas massas que foram para a rua é muito parecido. Pessoas de alta escolaridade, acima de 5 salários mínimos, acima de 25 anos de idade. E a curiosidade é o seguinte, nem a juventude e nem a ralé foram para as ruas. Sim. Quer dizer, é uma massa que a gente chamaria de
a maioria silenciosa, né? O que esse povo está pensando? Como é que esse povo está vendo isso, Murilo? Rocha, aonde a presidente Dilma e o PT perdeu força, que logo que ganhou a eleição, quem foi mais castigado pela política econômica da presidente foi o eleitor dela, né, Rocha? Que na verdade ela se elegeu em cima com esse eleitor e ela meio que não deu a atenção que essas pessoas esperavam. Eu ouvi dizer o seguinte, veja se confere, que esses eleitores, que eu chamo de ralé, não no sentido depreciativo, mas na expressão do Gessé Souza, que ele usa na obra dele. São de pessoas que ganham abaixo de 3 salários mínimos. Né? Insatisfação com o governo, a Dilma prometeu que ia fazer mais Bolsa Família, mais fiéis, mais ProUni, mais Minha Casa Minha Vida, mais médicos, e não fez. Exato, isso tem que ficar claro. 2, que a manifestação é coisa de rico. Certo? Inclusive pelo local onde é marcado. Isso. 3, não tem fome. Essas pessoas não estão passando fome, ao contrário de outros tempos no Brasil. Isso é verdadeiro, correto? É verdadeiro. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que o eleitor que foi às manifestações, Rocha, é o eleitor que votou no Aécio Neves. Que foi muita gente também. O Aécio Neves fez 48% dos votos, não fez 52%. Foi uma eleição dividida. Foi o terceiro turno. Foi o terceiro turno. Esse pessoal continuou mobilizado e a Dilma perdeu os dela. Tá, ok. Vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos em seguida para mais um lance do Jogo do Poder de hoje sobre a votação do impeachment na Câmara dos Deputados com Murilo Hidalgo. Daqui a pouquinho. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje com Murilo Hidalgo. Murilo, consumado esse resultado na Câmara dos Deputados, vai para o Senado. Suponhamos que o Senado confirme, encaminhe o processo da forma como foi apontado para a Câmara com o afastamento da presidente Dilma. Qual o impacto que isso terá nas eleições municipais de outubro? Olha, Rocha, se a gente voltar ao tempo, há 90 dias atrás, se não me engano, 100 dias atrás, o Temer veio a Curitiba. E ele andou com quem? Com o candidato Requião Filho. O PMDB do Paraná, a família Requião, foi quem apoiou o Temer à presidência do PMDB. O João Arruda hoje votou a favor. O Requião está fazendo um discurso contra. Eu acho que num primeiro momento, por ser PMDB, o maior beneficiário é o Requião Filho, caso o Temer assuma e em 3, 4 meses ele mantenha um alto índice de popularidade. Caso. Certo? Eu acho que o maior beneficiário, inicialmente, que eu enxergo, é o Requião Filho. Agora, nós temos que pensar que outros grupos também apoiaram. O grupo do Ricardo Barros, Francisquini, o próprio PSD votou em massa no Temer. Então é difícil de imaginar a presença, o PSB, do Dutti, é difícil imaginar a presença do Temer aqui, certo? Agora, não tem como negar, nas mídias sociais o prefeito Gustavo Frutti foi muito castigado essa semana, pelo fato de ter... O PDT dele está alinhado com o governo. Embora ele, pessoalmente, tenha dado declarações... Que não, exatamente, mas usaram... fatos dele nas mídias sociais. Mas o partido dele, o PDT, não tem ninguém envolvido na Lava Jato. Nem a figura do prefeito. A figura do prefeito, o forte do prefeito Gustavo Frutti é a postura dele. Eu acho que não tem o que você comentar aqui. O que eu estou falando é o que circula na mídia social, que às vezes muitas mentiras passam a ser verdadeiras. Né? Agora, a eleição de prefeito é a eleição você vota no cara da tua cidade, que você conhece. Né? Esse negócio de partido tem um peso, mas... É que assim, agora a Dilma e o PT vai sair de cena. Vai ter outra cena agora. Vamos supor que em um mês a Dilma saia, o Michel Temer assuma. Quando chegarmos em setembro, já vai ser assunto vencido, Dilma. Quer dizer, as pessoas vão estar ligadas no Michel Temer. Se ele está sendo um bom presidente ou não. Ou se vem com os mesmos problemas. Agora, a eleição municipal de Curitiba, para falar um pouco dela, Rocha, a gente tem que ver também qual vai ser a composição agora, se vai ter algum paranaense ministro. Se vai ter essa força ou nós vamos ficar relegados a nada, certo? E quem seria o ministro paranaense? Tudo isso passa por isso. De repente, algum dos players aí, algum muito próximo passa a ser ministro, pode mudar o jogo. Então, eu acho que é uma relação que temos que esperar os próximos capítulos aí. Mas é uma eleição que ela vem embolada, viu? Agora, me diga uma outra coisa, saindo um pouco de Curitiba e ainda no tema eleição municipal, só para a gente fechar esse bloco.
eu estou enganado, mas ou eu me deixei levar por alguma ilusão de ótica, mas eu fiquei absolutamente surpreendido, com surpresa mesmo, assim, fiquei surpreendido com o grau de mobilização do PT e de não petistas defendendo não a Dilma, né? Mas se colocando contra esse processo do jeito que ele foi feito. Exatamente, você vê... É muita gente na rua. Isso pode ter alguma repercussão também no processo eleitoral que vem por aí? Eu acho que tudo depende, o que se comenta... Porque há uma mobilização, Sim, né? Está quente. Está quente. Eu acho assim que os candidatos do Partido dos Trabalhadores, especificamente em Curitiba, ele vai crescer. Ao contrário, ele pode ter mais rejeição, mas ele terá mais voto. Eu acho que o Tadeu Venere, se ele souber captar isso, ele vai crescer. Porque hoje eles têm um percentual muito claro, eu acho. Hoje no Brasil, eu te diria, sem errar, que temos 20% de petistas, de olho fechado. O chova ou faça sol. Chova ou faça sol tem 20%. Se ele souber captar isso, mas qual é o problema dele, do Tadeu Venere especificamente? Que o Maurício Requião também vai morder essa. O Requião Filho também vai comer um pouco desses votos. Outros candidatos também comem esses votos, né, Rocha? Ele precisava ter uma mobilização para esses votos ficarem para ele. Mas como vem outros candidatos no mesmo campo, ele acaba não conseguindo captar tudo, né? Essa é a dificuldade dele. E, principalmente na eleição de Curitiba, hoje o que a gente imagina é o Rafael Greca, certo? Eu acho que ele está conseguindo um bom espaço, uma mobilização grande. Agora, basta saber se ele terá apoio político e tempo de televisão para conseguir tocar a campanha. Tá ok. Vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos em seguida. Não saia daí que nós vamos finalizar o programa com o Murilo Hidalgo no próximo bloco. Resultado da votação. Votaram sim 367 senhoras e senhores deputados. Votaram não 137 senhoras e senhores deputados. Abstenções 7. Ausentes 2. Total 511. Está autorizada a instauração de processo contra a senhora Presidente da República por crime... Está autorizado pela Câmara, é bom dizer isso. Ela não é afastada já do cargo, isso vai para o Senado e aí a deliberação do Senado é que vai afastá-la do cargo ou não. Vai autorizar ou não a abertura do procedimento lá no Senado. Isso é importante porque as duas casas, elas, embora não sejam o legislativo, elas são independentes, né? Tem a sua... O Renan, até agora, era um grande aliado da presidente Dilma. Isso. Vamos ver como será isso. Mas voltando aqui para finalizar esse bloco, a questão da eleição municipal, essa mudança que nós estávamos cogitando. Você acha que, eventualmente, a eventual composição do governo Michel Temer pode alterar o cenário da eleição municipal em Curitiba? Acho que sim. Acho que o Ministério pode sim, porque dependendo do partido de qual, se a gente vier a ter um ministro paranaense, isso pode ter uma força muito grande. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que o João Arruda, alguém, vire ministro. Ou o Luciano Dutti. Ou o Ricardo Barros, ou alguém que... muda muito, porque esse grupo político vai ganhar muita força. Dependendo de quem venha a ser o ministro, se a gente vier a ter, pode mudar muito. Pode mudar muito. Certo? Então, temos que aguardar os próximos capítulos aí. E outra coisa, muitos também não serão candidatos dos que estão aí. A gente vê uma certa dúvida ainda em algumas candidaturas. E a principal dúvida da eleição de Curitiba vai ser até o Ratinho, ao meu ver, se manifestar para onde ele vai. Se ele vai com o Ney, ou se ele vai com outro, ou se ele vai ele, como que vai ser? Com o Greca. Vai com o Greca, exatamente. Como que vai ser essa... Me mata uma outra curiosidade. Você vê alguma possibilidade desse Congresso aí que acabou de aprovar hoje na Câmara dos Deputados a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma, a condição de alterar a forma de financiamento de campanha, não para a próxima eleição, porque não pode mais, mas para 2018, porque a política ela gira em ciclos, né? Acho. Essa confusão toda foi para o quê? Acabar com o relacionamento das empresas com a classe política. Daqui a pouco dá-se uma volta para autorizar as empresas a colocarem dinheiro nas campanhas de novo. Você acha que isso pode acontecer? Acho, é o exemplo que é fácil mandar dar injeção nos outros, né? Na verdade, eles fizeram isso porque não é a eleição deles. Poucos ali vão disputar a eleição municipal, quer dizer, a eleição dos outros.
Eles fizeram um teste. Vamos ver como que se dá a eleição sem doações de empresas privadas. Vamos ver como é que vai ser. Eu acho que dessa eleição vai ser, a gente vai ver o resultado disso para daqui 2 anos eles tomarem decisões na deles. Se for o caos, como eu acho que vai ser, certo? Porque vai ser muito difícil os candidatos arrecadarem, Rocha. Como é que você vai convencer um cidadão comum a doar R$1.000 a um político nessa situação atual de crise política e crise econômica? Eles vão ter que fazer campanha com o fundo partidário. Mas é aí que eu vou te dizer para você. E o fundo partidário, eles vão doar aos amigos só? Porque você tem 399 municípios, você é presidente do teu partido, Rocha, um exemplo. Você tem que dividir em 399. Ou você só vai dividir para os teus amigos, um exemplo, para aqueles que você quer que você ganhe. Eu acho que você tem que... A sugestão que eu faço, monta um modelo standard e um modelo suíte. Mas tudo bem. Onde tem chance de ganhar. Porque, você parar para pensar, esses partidos aí vão ter coisa de 100 milhões, 150 milhões, 200 milhões de reais no fundo partidário até 2018, se administrar bem. Não, mas estamos falando para 16. Eu quero ver 16, eu não estou falando de 18, eu quero ver 16. Não, 16 vão ter que fazer na sola do sapato mesmo. Mas é aí que eles vão ver como é que vão fazer. Por isso que eu acho que para 18 pode ser que volte, a privada pode ser que com menores percentuais. A privada, boa expressão. Pode ser que volte, você entendeu? Só que em menores proporções. Pode ser, cada empresa pode doar 0,5%, alguma coisa, mas vai ter que... Eu acho que é mais democrático voltar do que deixar como está. Porque deixar como está, Rocha, vamos ser bem justos. Há lugares, há países no mundo que proíbem. Proíbe, mas aqui, Rocha, vai aumentar o caixa 2, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida, Rocha, que eles vão doar, eles vão ter que doar de alguma forma. Um caixador maior do que já tem aí? Aumentar, quando você fala em aumentar o caixa 2, eu me arrepio aqui. Aumentar o caixa 2, porque o que acontece? Ele poderia, você pega uma empresa grande, ela poderia doar 50 milhões, um exemplo. Certo. Agora ela vai doar os 50 milhões 100% frio. Então mas ela vai aumentar o caixa. Vai ter algum empresário com coragem de fazer isso? É que, Rocha, vamos falar um português claro aqui. Vamos pegar todas as empresas que dependem de uma prefeitura grande que nem a de São Paulo, para não falar de Curitiba como exemplo. Você acha que as empresas de transporte coletivo, as empresas de lixo, as empresas de iluminação, os políticos não vão pedir para eles ou não? Vão, lógico que vão. E o cara vai dizer... Eles vão correr o risco. Não sei se vão. Alguns vão, outros não. Vai ser um risco, porque hoje dá cadeia. Hoje dá cadeia. Só que é um risco. É o risco do negócio, por isso que eu acho que ainda foi demais ter proibido, entendeu? Eu acho que vai aumentar, ao meu ver, vai aumentar o caixa 2. Vai aumentar o caixa 2. Bom, Murilo, foi um prazer, uma satisfação ter você aqui. Muito obrigado pelas suas análises. Vamos esperar que o Brasil tenha sorte. Temos que desejar sorte para o Brasil, que vai precisar de muita, né? Só para terminar, eu queria parabenizar o povo de uma maneira especial, que todo mundo temia um domingo sangrento e tivemos um domingo de paz no país, democrático. Meus amigos, e vocês estiveram conosco até agora, muitíssimo obrigado. Até o próximo domingo para mais um Jogo do Poder. Estaremos de volta aqui, começando uma rodada com os candidatos a prefeito de Curitiba. Até lá.